Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo de 24 de novembro de 2025. Temos muita coisa boa para discutir. Com certeza! E para começar, vamos juntar um bloco de notícias que falam sobre o futuro da inteligência artificial e como ela vai interagir conosco. Sam Altman, da OpenAI, descreveu o futuro dispositivo de IA da empresa, em colaboração com Johnny Ive, como algo mais pacífico e calmo do que o iPhone. Ele imagina um gadget sem tela, do tamanho de um bolso, que nos ajudaria a focar nas coisas importantes, como sentar numa cabana perto de um lago. Sabe, longe daquele caos de notificações do smartphone. E junto com isso, temos a notícia de que a OpenAI está tendo problema com a marca Cameo para um recurso do Sora, que permite criar deepfakes. A Cameo, que é aquele app de mensagens de celebridades, registrou a marca e conseguiu uma ordem judicial temporária para impedir a OpenAI de usar o nome. Essa do futuro dispositivo da OpenAI é de cair o queixo. A ideia de um aparelho que filtra o ruído do mundo e nos traz paz soa quase como ficção científica. Mas vindo do Sam Altman e do Johnny Ive, eu levo a sério. A comparação com o iPhone é perfeita. O iPhone mudou a forma como interagimos com a tecnologia, tornando-a mais acessível e, para muitos, essencial. Mas como o próprio Altman aponta, ele também se tornou uma fonte de distração constante. A proposta de um dispositivo que age como um assistente de vida, com consciência contextual e que te devolve a calma é exatamente o que a gente precisa. É a evolução do gadget, saindo da tela e indo para a experiência. E sobre a treta da marca Cameo, olha, isso mostra que até as gigantes da tecnologia podem tropeçar em detalhes legais básicos. Teu nome, que já é uma marca registrada e ainda por cima de um serviço popular, é um erro de percurso que pode custar caro em imagem e em tempo. A OpenAI precisa resolver isso rápido, senão pode criar um precedente ruim para outros recursos. Exato! E falando em IA e seu impacto, o Google lançou o Gemini 3 com um novo aplicativo de codificação e pontuações de benchmark recordes. Isso junto com a Anthropic lançando o Claude 4.5 com integrações para Chrome e Excel e melhorias de memória para chat sem fim, mostra que a corrida pela IA mais avançada está a todo vapor. E não para por aí. A AWS está investindo pesado, 50 bilhões de dólares em infraestrutura de IA para o governo dos Estados Unidos. Isso para mim é um sinal claro de que a IA não é só para o consumidor final, mas uma ferramenta estratégica para governos. A competição entre os modelos de IA está mais acirrada do que nunca. O Gemini 3 do Google batendo recordes em benchmarks e o Opus 4.5 da Anthropic com essas integrações práticas para Chrome e Excel mostram que essas empresas não estão brincando. A ideia de ter uma IA que te ajuda a programar com o Gemini 3 é fantástica. E para quem trabalha com planilhas, o Claude para Excel promete ser um divisor de águas, facilitando a vida de muita gente. A melhoria na memória do Opus 4.5, permitindo um chat sem fim, é um salto significativo, pois o problema de modelos de IA esquecerem o contexto em conversas longas era um gargalo. E a AWS investindo 50 bilhões no governo dos Estados Unidos é um marco. Isso vai turbinar as capacidades de IA das agências federais, desde cibersegurança até descoberta de medicamentos. É uma aposta altíssima do potencial da IA para o setor público e o indicativo de onde o dinheiro está fluindo. E o mundo dos criadores de conteúdo não fica para trás. Temos o ex-estrategista de conteúdo do MrBeast construindo uma ferramenta de IA chamada Palo, que promete ajudar criadores com ideação e análise dos seus vídeos curtos. Em um mercado saturado, ter uma ferramenta que entende o que funciona e gera novas ideias é ouro. Essa ferramenta do Jay Neal, o ex-MrBeast, me parece essencial. O mercado de vídeos curtos é brutal e a pressão para produzir conteúdo de qualidade e relevante é imensa. A ideia de usar IA para analisar métricas sugere ganchos, sentimentos do público, originalidade e até termos de busca é exatamente o que os criadores precisam para otimizar o seu trabalho e evitar o burnout. A analogia dele com o comediante testando material num palco é perfeita. A IA pode dar essa vantagem de feedback rápido e análise aprofundada, ajudando os criadores a refinar seu conteúdo de forma mais eficiente.
E para completar esse lado, o Pocket Casts lançou um recurso de playlists para episódios de podcast. Isso, para quem consome muito conteúdo em áudio, é uma mão na roda para organizar tudo por tema ou por episódio favorito. Saindo um pouco do lado do entretenimento e indo para o concreto, a Red Power Bikes recebeu um alerta sério de risco de incêndio para suas baterias. A US Consumer Product Safety Commission, CPSC, emitiu um aviso pedindo para os usuários pararem de usar as baterias, que já foram ligadas a 31 relatos de incêndio. A situação é ainda mais crítica porque a empresa está à beira de fechar se não encontrar financiamento. Essa notícia da Red Power Bikes é preocupante. Baterias com risco de incêndio e explosão são um perigo real para os consumidores, e é fundamental que a CPSC tome essas medidas para garantir a segurança. O fato de a Red Power ter se recusado a concordar com o recall aceitável e alegar incapacidade de oferecer substituições ou reembolsos por conta da situação financeira é um complicador enorme. Isso levanta questões sobre a responsabilidade da empresa e a segurança dos seus produtos, especialmente num setor onde a confiança do consumidor é tudo. É uma situação delicada para a empresa, mas a segurança do usuário tem que vir em primeiro lugar. E mudando de rumo para a segurança, a Tesla pode ter tido um revés regulatório na Europa. O órgão holandês RDW esclareceu que o sistema Full Self-Driving, FSD, da Tesla ainda não tem aprovação garantida para fevereiro de 2026, como a Tesla havia anunciado. A segurança em primeiro lugar, né? Exatamente. A Tesla tem uma visão ousada sobre direção autônoma, mas a regulamentação é um passo crucial e muitas vezes demorado. A declaração da RDW indica que a segurança é primordial e que o cronograma de fevereiro de 2026 para a aprovação nacional holandesa ainda está em aberto. É um lembrete de que a tecnologia de assistência ao motorista, por mais avançada que seja, ainda requer validação rigorosa antes de ser amplamente liberada, especialmente em um continente com altos padrões de segurança veicular, como a Europa. Agora, vamos falar de duas notícias que chamaram a atenção pela parte de regulamentação e o impacto na vida de crianças e adolescentes. A Malásia está considerando proibir menores de 16 anos de usarem redes sociais a partir do próximo ano, seguindo passos de outros países, como a Austrália, que já tem uma lei similar entrando em vigor. E, por outro lado, temos o Sticker Box, um brinquedo com IA que cria adesivos para crianças, que parece ter encontrado um equilíbrio interessante entre tecnologia e diversão offline. Essa questão da idade mínima em redes sociais é um debate cada vez mais importante. A preocupação com o bem-estar de crianças e adolescentes no ambiente online é legítima, e ver países como Malásia e Austrália implementando medidas como essa mostra que a pressão por mais segurança está crescendo. A dificuldade, claro, vai ser a fiscalização e a efetividade dessas medidas. Por outro lado, o Sticker Box me parece uma abordagem mais positiva. Ao invés de restringir o acesso, eles estão criando uma ferramenta que usa IA para estimular a criatividade infantil de forma controlada e segura. A ideia de imprimir adesivos com base em comandos de voz e depois poder colorir e colar é uma mistura de diversão digital e atividade manual que pode ser muito benéfica. E o fato de ser projetado especificamente para crianças com filtros para conteúdo inadequado mostra um cuidado que muitas outras plataformas negligenciam. E em um universo paralelo de tecnologia e conteúdo, o Facebook está adotando a ideia de apelidos para os seus grupos, se aproximando do modelo do Reddit. Isso dá mais flexibilidade e privacidade aos usuários que preferem não usar seus nomes reais em certas comunidades. Essa mudança do Facebook para os apelidos é um reconhecimento de que a política de nome real nem sempre se encaixa na realidade das interações online, especialmente em grupos com temas mais específicos ou sensíveis. Imitar o Reddit nesse aspecto faz sentido, pois o Reddit prospera justamente pela possibilidade de anonimato ou pseudonimato, permitindo discussões mais abertas, sem o peso da identidade real. Isso pode revitalizar os grupos do Facebook, tornando os espaços mais convidativos para uma gama maior de usuários, que buscam tanto a conexão
quanto à privacidade. Mudando para o setor de energia, a startup nuclear X-Energy levantou impressionante $700 milhões em sua rodada Série D para construir a cadeia de suprimentos de seus reatores modulares pequenos, os SMRs. E, para fechar nossa lista de notícias, a Maritime Fusion está buscando construir um reator de fusão num barco. Uma ideia bem ousada, mas que pode ter seu mérito econômico no futuro. A X-Energy levantando tanto dinheiro mostra a força do interesse em energia nuclear, especialmente os SMRs, que são vistos como uma solução mais flexível e potencialmente mais segura. A Amazon e a Dow já estão de olho nesses reatores, o que sinaliza uma demanda crescente por fontes de energia limpa e confiável. E a ideia da Maritime Fusion de colocar um reator de fusão em um barco, uau, é uma abordagem radical, mas faz sentido quando pensamos nos custos iniciais de reatores de fusão. Competir no mar contra outros combustíveis caros como amônia e hidrogênio pode ser mais viável do que competir na rede elétrica contra solar e eólica. É uma aposta de longo prazo, mas que pode posicioná-los na vanguarda quando a fusão comercial se tornar uma realidade. E temos também a notícia da Revolut atingindo uma avaliação de $75 bilhões em uma nova captação. Isso consolida o neobanco britânico como uma das empresas de tecnologia privadas mais valiosas da Europa, com planos de expansão agressivos pelo mundo. A Revolut continua sua trajetória meteórica. Essa avaliação de $75 bilhões é um reflexo do sucesso da estratégia deles em oferecer uma gama completa de serviços financeiros, desde contas multimoedas até criptomoedas e seguros, de forma integrada e com foco na experiência do usuário. A expansão internacional agressiva, com planos de entrar em mais de 30 novos mercados até 2030, mostra a ambição de se tornarem um banco verdadeiramente global. O desempenho financeiro, com receita e lucro líquido em alta, só reforça essa confiança do mercado. É impressionante ver como um neobanco conseguiu crescer tanto em tão pouco tempo. E, para finalizar com um ponto importante sobre segurança e dados, bancos nos ISOA estão correndo para avaliar o roubo de dados após um ataque a uma empresa de tecnologia financeira, a Citus AMC. E, no lado da segurança de software, a startup Momentic levantou $15 milhões para automatizar testes de software com IA. O ataque à Citus AMC é um lembrete chocante de como a cadeia de suprimentos de tecnologia financeira é crucial e vulnerável. Dados de clientes de grandes bancos como o JP Morgan Chase e Citigroup podem ter sido expostos, o que gera uma corrida para entender a extensão do dano. A falta de malware de criptografia sugere que o foco era roubo de dados, o que é igualmente perigoso. Por outro lado, o investimento na Momentic mostra como a IA está sendo cada vez mais aplicada em áreas que antes eram consideradas tediosas e manuais, como testes de software. A promessa de automatizar fluxos de usuário complexos com linguagem natural é algo que vai acelerar o desenvolvimento de software e garantir a qualidade. E, para completar o ciclo de notícias, o CEO da Hugging Face pontua que estamos em uma bolha de LLM, não uma bolha de IA. E a SpaceX teve uma explosão em testes com sua Starship atualizada. A fala do CEO da Hugging Face sobre a bolha de LLM é super pertinente. Ele levanta a questão se o hype em torno dos modelos de linguagem grande não está mascarando a realidade de que a IA como um todo talvez não esteja no mesmo patamar de otimismo. É uma reflexão importante para equilibrar o entusiasmo com a realidade do desenvolvimento tecnológico. E a explosão da Starship, embora pareça um contratempo, é um passo natural em um processo de desenvolvimento tão complexo. A SpaceX já provou sua resiliência em testes anteriores. E esse tipo de evento, por mais frustrante que seja, é crucial para aprender e aperfeiçoar o sistema.